Meus irmãos, eu quero saudá-los na alegria, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e reiterar aqui a minha palavra de gratidão ao reverendo Cleo Márcio pela oportunidade de falar aqui à sua igreja, ao conselho da igreja também, pela boa oportunidade. Agradecer muito a cordialidade, a hospitalidade desta notável igreja. Vocês são muito magníficos para hospedar a gente. Agradecer ao João e à dona Lourdes o abrir a casa deles para podermos passar esses dias lá. Trataram a gente como príncipes, muito fidalgos, muito bom. Deus muito os abençoe também. Agradecemos por rever aqui o Altonildon, esse pastor que foi meu contemporâneo lá no seminário. A gente bagunçou muito juntos lá, né, Altonildon? A gente fazia muita coisa lá, assim. A gente tinha cada história lá. E tinha uns colegas, o Tonildo era maravilhoso, cantava bem, fazia solo. Eu ficava até com inveja, eu queria ter uma voz assim. Né? Inveja santa. Mas tinha uns pentalhos lá, uns caras terríveis. Eles faziam muitas coisas ruins. Era por exemplo, era 1 da madrugada, aí chegava um seminarista lá, assim, com 35 anos, solteiro, né? Eu não sei o que dava na cabeça dele, estava aquele silêncio, ele não gritava, ele dava um berro, eu quero casar. Ele acordava todo mundo, aí tinha uns nervosos que abriam a porta e saíam correndo atrás dele, aquela Vocês pensam que seminário é um lugar que tem todo mundo assim, né? Não, é gente igual vocês também, né? Eu agradeço muito a Deus, portanto, o privilégio de estar nesses 35 anos com vocês, pedindo que Deus muito os abençoe. Trago o abraço, de novo, afirmo, né, da Igreja Presbiteriana ali de Belo Horizonte, onde também temos o nosso seminário presbiteriano, e Deus nos tem dado graça de trabalhar com o seminário também, com algumas aulas. E a gente está muito feliz. E agora a gente vai para Belo Horizonte aguardar vocês para comer pão de queijo lá, se Deus quiser, né? Nós começamos ontem falando sobre amor, né? E nós falamos 4 coisas muito importantes. Primeiro, que a gente precisa fazer bastante diferença. A gente precisa de desconstruir. Essa palavra é usada lá, né? Agora vamos usar daqui para lá. A gente precisa desconstruir essa desconstrução que a gente está vendo sobre amor lá no mundo. As pessoas não amam, não. Eles têm sentimento que atribui a amor, não é? Eles acham que os animais amam, eles acham que até as plantas amam, não é? Eu fui na casa de uma irmã e ela estava assim toda: ai, pastor, eu acordo de manhã, eu converso com a minha samambaia. Bom dia! Ô, samambaia, esse dia está feliz. Aí eu percebo que a samambaia até balança assim. Eu falei assim: a senhora, cuidado, qualquer dia desse ela vai falar bom dia, só vai desmaiar. Sentimentalismo, as pessoas estão muito sentimentais, né? O cachorrinho, parece que ele gosta de mim. As carências são tão imensas, né? Que as pessoas estão procurando amor em tudo, porque está sumindo o amor. A Bíblia fala que quando vier o Filho do Homem, não vai achar fé e, por tabela, amor. Porque exatamente amor está linkado, inseparável da fé. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos reler de 1 até o 9. Paulo, chamado para ser apóstolo, ou chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que se acha em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos,
como todos os que se acham em todo lugar e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de modo que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema, amai-vos uns aos outros, é um tema profundamente ligado à questão de uma doutrina que às vezes a gente não fala muito dela, né? Que é a chamada a comunhão dos santos. A gente quando afirma, a gente não reza o credo, né? E a gente precisa sempre lembrar de afirmar o credo na igreja. A igreja presbiteriana deve repetir, afirmando sempre em alguns cultos o credo. No dia que você professa a fé, o pastor pergunta: creia, irmão, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio, né? Você lembra da profissão de fé. Então é muito bom recordar, né? Sempre recordar, sempre afirmar. Não é rezar, né? Então, é importante. E lá fala: eu creio na comunhão dos santos. Então, meus irmãos, é muito importante lembrarmos, portanto, que a esfera da vida da igreja é exatamente a comunhão dos santos. E vou dizer mais: a igreja que tem uma comunhão verdadeira é uma igreja que vai crescer verdadeiramente, porque as pessoas precisam, meus irmãos, de gente. Em nosso século, né, tão tecnológico, a gente está cada vez mais engraçado. A gente tem a mídia para se aproximar, né? Eu falo com meu filho no Rio e tal, mas acontece que ao mesmo tempo que a mídia aproxima, ela distancia, né? Tem uns comentários engraçados hoje, né? Que na casa tem 4 pessoas, cada um tem um celular, né? E já tem casa que eles não conversam, já passa recado: ó, vem aqui no quarto, vai não sei aonde, né? E a mulher fala assim: tá pronto o almoço, aí todo mundo vem para a cozinha, né? As pessoas não gritam: ô Maria, o almoço está pronto, ô Zé, não, agora tudo é o celular ali, né? A pessoa está assim. Isso na verdade é uma comunicação fria, e a comunhão dos santos é na verdade o lugar, irmãos, em que a gente é gente. Devia ser na família, e em segundo lugar, devia ser na igreja. Mas a gente está perdendo isso. Então, é muito importante para o nosso momento a gente trabalhar nesse assunto da comunhão dos santos. Paulo escreve aos Coríntios e ele afunila, né? Até o versículo 9, ele vai dizer: fiel é Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É claro que muita gente confunde comunhão com reunião, né? A gente precisa promover o churrasco, pastor, para unir mais a igreja, como se churrasco une igreja. Eu já vi igreja dividir por causa de encontros assim. Tem um problema e se divide. Deus que guarde a sua igreja. Mas é verdade, meus irmãos, reuniões não é comunhão. Assim como gente dentro de casa não é lar. Às vezes o marido está ali, a mulher está ali na mesma cama, mas um está lá no Japão e o outro está lá no Brasil, entende? Totalmente separados, porque não é a geografia que nos une. O que nos une é algo muito mais profundo do que isso. E aí Paulo, nesse texto, vai dizer algumas coisas que eu quero lembrar vocês. A primeira delas é a plenitude de Cristo. Estão com a Bíblia aberta? Se você pudesse contar comigo aí, quantas vezes a palavra Cristo repete? É interessante. São 9 versículos, 9, certo? Você vai ficar impressionado. O nome Jesus repete 10 vezes. Pode observar comigo aí, olha. Primeiro versículo, apóstolo de Jesus Cristo.
Igreja de Deus tem Coríntios santificados em Cristo. 2, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. 3 vezes, né? Graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. De 1 a 3, 4 vezes. Mas aí não dá tempo para a gente olhar, mas você vai perceber que é Cristo, Cristo, Cristo. Em outras palavras, essa é a primeira coisa da nossa unidade. A nossa unidade está não em reuniões, não em salões, não em banquetes, não, nada disso. A nossa unidade se acha no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a, meus irmãos, crer no mesmo Senhor. Nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Isso é uma verdade, irmãos. Isso faz parte da nossa comunhão uns com os outros. Nós somos chamados na mesma pessoa, ou seja, o meu nome é Cristo, é cristão. Lembra que em Antioquia os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez, né? E a palavra lá cristão é cristãozinho. A ideia ali é, sabe, chaveirinho de Jesus. Você é um chaveirinho de Jesus, ou seja, você é um cristozinho, é um cristãozinho, você é uma cópia de Jesus. E meus irmãos, a nossa união é essa, nós somos unidos em Jesus. A nossa união é porque nós temos a mesma característica. Uma família geralmente tem as características, né? A gente fala uma família tradicional, os filhos têm aquelas marcas mais ou menos que unem o pai e a mãe, e a gente vê, são irmãos. A gente pergunta, vocês são irmãos, né? Nós somos, porque as características, né, físicas são muito semelhantes, as características pessoais, a linguagem, né? A família forma a linguagem da pessoa. Então nós somos uma família de Cristo, e Jesus é refletido em cada um de nós. Nós somos todos o espelho um dos outros. Era para ser assim. Você é espelho de Jesus, eu sou espelho. Nós olhamos, eu vejo Jesus em você. Esta é uma das características que realmente, meus irmãos, marca a nossa igreja, a nossa comunhão. Sabe qual é? Quando eu olho para minha irmã, eu não vejo a minha irmã, eu vejo o Senhor Jesus nela, certo, Heber? Quando eu vejo você, eu vejo Jesus em você, e você deve ver Jesus em mim. Agora, eu pergunto a você, se você se dirigisse a Jesus, como você faria, certo? Observe agora. Isso, meus irmãos, caracteriza a nossa relação uns com os outros. Quando eu falo com você, eu não estou falando com o Léo, não, eu não estou falando com o Léo, eu estou falando com Jesus, porque Cristo disse que quando nós demos um copo de água a um desses pequeninos, a mim o fazeis. Quando Paulo perseguia a igreja, você lembra, Jesus desceu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como? Eu estou perseguindo essa raça aqui, esse povo aqui, mas a mim, Paulo, você está fazendo a mim. Está entendendo isso? Você não distrata o diácono não distrata você, distrata o Senhor. Quando alguém te fere, não fere você, fere a Jesus. É por isso que o crente tem mais condições de perdoar, mais condição de suportar, não é? Porque quando o marido maltrata você ora para ele, você ora por ele, ora, abençoa ele. Por quê? Porque se você está em Cristo, é a Jesus que a pessoa está atacando. Daí, irmãos, o nosso zelo, o nosso cuidado. Eu lembro que eu vi uma vez uma pessoa falar que ele preferia pegar um fio de alta tensão do que falar mal de um crente. Irmãos, eu conheci uma história muito chocante, muito triste. Eu era jovem, antes de ir para o seminário, tinha me convertido em Dom Cavate, e eu fui fazer a visita a uma família de uma senhora que tinha 4 filhas pequenas, assim de 9 anos mais ou menos, até 4 mais ou menos, umas 4 filhas entre 10 a 4 anos mais ou menos. Irmãos, eu fui fazer uma visita naquela família, aquela mulher falou 1 hora contra a igreja, contra o pastor, contra todo mundo, ela acabou com a igreja. Eu não entendi, eu fui lá para visitá-la, para convidá-la, ela era membro da igreja, mas ela falou mal o tempo todo. Aí eu fui para o seminário, me formei,
fui para Teoflotone. 10 anos depois, para 12, eu voltei lá. Nenhuma das filhas estava na igreja. Todas tinham se debandado para o mundo, estavam vivendo experiências muito tristes. Muito tristes. Irmãos, guardemos-nos disso. Eu não falo mal da igreja, a igreja é a esposa de Cristo. Ele ama a sua esposa. Não fale mal da minha esposa. Você fala mal de mim. Se você atacar a minha esposa, você ataca a mim. Eu falo sempre com os homens da minha igreja. Vocês são guardiões da sua esposa. Ninguém pode tocar nela. Se alguém tocar na minha esposa, eu estou disposto a matar. Pastor fala uma coisa dessa, horrível, né? Mas é meu dever. Eu tenho que defendê-la. Ela é minha. Olha, é mais fácil eu morrer do que ela morrer perto de mim. É necessário lembrar isso. Mas mais importante do que isso é de fato a nossa unidade em Jesus Cristo. Daí, meus irmãos, vamos guardar conosco isso. Paulo, quando ele vai afunilar na comunhão, ele fala Cristo, Cristo, Cristo. Tudo é Jesus. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Jesus. E se eu te atinjo, se eu te prejudico, eu não prejudico você, eu estou prejudicando o meu Redentor, o meu Salvador. Porque, irmãos, vocês já viram como é que os pais reagem quando falam mal dos filhos? Não, a coisa mais gostosa é ter um filho. Agora, você pode falar que eu sou feio, pode falar o que eu quiser de mim, mas se você falar do meu filho, mas dá uma raiva na gente. Mas é verdade. Você pode me ameaçar, mas não do meu filho não. É impressionante. Irmãos, como que nós os crentes somos tão distraídos nisso? Como a gente fala mal dos nossos irmãos e nós estamos, meus irmãos, ofendendo ao Senhor. Quando você fala mal do seu irmão, você está dizendo: o Senhor não caprichou com ele não, o Senhor fez uma coisa feia, olha como é que ele é feio. Você está chamando o autor dele, quem o fez, de não artista, de péssimo artista, porque Deus criou a nós, a cada um de nós, e fez cada um de nós, né, em Cristo, agora uma família dele. A segunda coisa muito importante que Paulo vai dizer aqui, além da presença de Cristo em nós, é também, irmãos, a questão da nossa santificação. Meus irmãos, sem santificação não há comunhão. Vamos guardar isso conosco. Sem santificação não existe, irmão. Sem pureza não existe vida. Sem pureza não existe vida. Certo? Se você colocar o seu braço para cima e ficar muito tempo, daqui a pouquinho você vai sentir uma dor insuportável no seu braço. Por quê? Porque você dificulta o sangue para subir e purificar os detritos, né, do seu corpo, porque o sangue purifica, né? A purificação, a falta da purificação é que vai trazer dor e vai trazer até amputação e vai trazer destruição do membro, porque não há circulação do sangue, não há purificação. Irmãos, isso é muito importante. Se a nossa vida não é uma vida de santificação, nós vamos prejudicar a igreja do Senhor. Nós somos chamados para ser, Paulo fala, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você foi chamado para ser santo. Na igreja católica, você sabe, lá santo é só os que morreram, foram para o céu, entram para um processo longo, até séculos, para canonização. Depois de que declarado santo, aí é santo. Tem nada a ver. A Bíblia fala que todos os que creem em Jesus são santificados. Então você é um santo, a minha irmãzinha ali, simpática, é uma santa, você é uma santa, menina, você é uma santa. Eu sou santo? Eu sou santo? Não. Como você é santo e não é santo? Primeiro, você é santo em posicionalmente, você é declarado e santificado em Jesus Cristo e você, portanto, é santo. Mas você é santo? Não. Eu estou no processo de santificação. Ou seja, eu já sou santo, mas ainda não sou santo. Deu para entender? Simples. Tem um menino, seu sobrinho, ele tem 5 anos, garoto, né?
A gente até daqui a pouco não vai poder fazer essa ilustração do jeito que está as coisas por aí afora, né? Ele é menino, porque hoje não pode falar mais menino nem menina, né? Está pelo Brasil afora, essa doideira, porque esse povo é pirado, né? Eles são doidos, mas doido mesmo. Eles só não atiram pedra, não sei nem porquê, né? Ah, não é menino e menina não. Então é o quê? É o quê? Né? É o que que é? Mas nós sabemos, isso não é só da Bíblia, isso é da natureza. Macho e fêmea está entre as flores. Daqui a pouco eu acho que não vai poder falar que a flor é macho ou a flor é fêmea, ou que o animal é macho e a vaca é fêmea. Não, ó, não fala vaca e boi não, tá? Não, porque é macho e fêmea, concorda? Uma vaca é um boi, só na cabeça de um não sei o quê, não sei o quê, entendeu? É de um burro, né? Só se for, porque macho e fêmea estão aí. Mas você tem um menino de 5 anos, ele é um garoto, não é? Tem órgão masculino, né? Tem jeito de hominho, é um homenzinho prontinho. Então, é homem ou mulher? Você fala, é homem. Seu menino é homem. Aí você pergunta, mas ele é homem? Não. Por que não é homem? Porque ele será homem. Ele está desenvolvendo. Quando ele estiver na puberdade, quando ele tiver condição de reprodução, aí ele é homem perfeito, certo? Mas ele é homem ou não é? É homem. Mas ele é homem? Não. Santo é a mesma coisa. Nós já somos santos, santificados em Cristo, mas nós vamos ser santificados pela nossa vida afora, até o dia da nossa morte. Uma pergunta do catecismo que é linda, linda, linda. Fala assim, qual é a comunhão em glória que os crentes adquirem na hora da morte? A comunhão em glória. A comunhão em glória que nós temos nesta vida é que nós somos perdoados dos nossos pecados, justificados, nós somos amados pelo Pai, adotados na família de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, a nossa vida é uma vida de esperança. E qual é a comunhão em glória na hora da morte? Na hora da morte é o seguinte, a primeira coisa que acontece ao crente quando ele morre, você sabe qual é? Perde a respiração? Certo. Mas a primeira coisa que acontece conosco na hora da morte é que nós somos aperfeiçoados em santidade. Na hora, você lutou a vida inteira para ser santo, minha irmã. Na hora que você fechou os olhos neste mundo, naquele momento, o Espírito de Deus opera em você a plenitude da santificação, e você é plenamente santificada para entrar no reino eterno. E aí a segunda graça da nossa comunhão em glória na hora da morte é, nós somos aperfeiçoados na santidade e entramos imediatamente na glória do Senhor. A nossa santificação vai pela vida fora. Agora tem uma coisa engraçada, você não vai acreditar, mas quanto mais santo eu sou, mais pecador me acho. É o contrário. Quando a pessoa acha que ela é muito santa, alguma coisa está errada. Está errada. É igual humildade. Você já viu humildade? Né? A pessoa é humilde. Ela é muito humilde. Mas o dia que ela descobrir que é humilde, ela perdeu a humildade. A pessoa é charmosa, não é? Nossa, a pessoa é tão charmosa. Mas o dia que ela descobrir que ela é charmosa, perde o charme. Perde. Amor é a mesma coisa. A gente nunca ama na quantidade que a pessoa é amada. Eu não concordo, eu não acho, eu amo demais minha mulher. Quando eu vejo me dá uma tristeza, eu não gosto. Eu amo demais a minha mulher, eu amo demais o meu marido. Tadinho do marido, tadinho da mulher, né? O cara consegue amar mais do que eles merecem. Se você achar uma pessoa que você ama mais do que ela merece, que você dá amor que ultrapassa, desculpa, você diminuiu ela desse tamanhozinho. Isso aqui, eu amo demais, quer dizer. Agora, quando você tem uma pessoa muito importante, maravilhosa demais, você fala, olha, não consigo amar o quanto ela merece. É por isso que eu não gosto, não briga comigo não. Se tiver no seu carro, depois você tira, tá? Mas não briga comigo não. Eu não gosto daquele adesivo 100% Jesus. Não gosto. Me dá uma humilhação, cara. Eu estou direto atrás, de repente, estou tão feliz cantando, louvando, de repente, na carro da frente, 100% Jesus, eu me arrebento todo. Falei, caramba, o cara é 100%, meu Deus. É 100% Jesus. Eu
Meus irmãos, tem hora que eu olho no espelho e falo: Jesus, eu não sou nem 1%, Senhor. Eu acho que nós fôssemos 1%, meu Deus, nós íamos fazer uma revolução em São Luís. Se nós fôssemos 1%, Jesus, nós não faríamos uma revolução. Irmãos, nós não somos nada, nada, nós não somos nada. Uma mulher falou para o pastor: pastor, seu sermão me deixou desse tamanhozinho assim, seu sermão hoje me deixou desse tamanhozinho assim. Ele falou: mas isso tudo? Que pena! Eu pensei que meu sermão tinha deixado a senhora em nada, porque nós não somos nada. Meus irmãos, essa é uma verdade espiritual. Nós somos chamados para ser santos, mas quanto mais santo eu sou, mais consciente da minha dignidade. Então, guarde isso com você. Somos chamados para ser santos, e a nossa santidade é a saúde da igreja. Por isso, se o irmão estiver errado, estiver falhando, estiver fazendo coisa errada, é seu dever. Isso não é muito conveniente hoje em dia, não. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ser amigo de todo mundo. Diga para o seu irmão do seu lado: eu gosto de você. Estou maior raiva desse negócio, eu não gosto do negócio. Quer me irritar, chegar na igreja, vai para o seu irmão do seu lado aí, fala. Meu filho foi na igreja esses dias, é presbítero. Chegou lá, o pastor disse: fala para o seu irmão do seu lado, eu sou humilde. Aí meu filho virou para ele assim: eu sou orgulhoso. Verdade. Eu vou ter orgulho da minha humildade. Eu contei para vocês ontem, não foi? Daquela menina do Facebook, das amigas que eu tenho no Facebook, que ela falou assim: graças a Deus, eu matei o meu ego há 5 minutos atrás. Graças a Deus, eu matei meu ego. Aí eu escrevi embaixo: ih, está crescendo outra vez. Matei meu ego. Oh, ego maravilhoso, matou outro. É isso aí. Pois é, olha, eu vou falar para vocês: a santidade é a vida da igreja. Nós temos que ser santos, irmãos. O santo é aquele que segue os passos da fidelidade, os passos da pureza. Pureza em tudo, pureza no linguajar. Meus irmãos pastores que estão presentes, uma alegria de ver esses irmãos queridos ali também, o meu irmão Dilvano, meus irmãos pastores. A gente está vendo hoje como que o povo de Deus está ficando com a boca suja. Mas não é só a igreja, os pastores também. Esses dias eu vi um seminarista falando numa igreja, mas ele falou uma palavra tão feia lá na frente. Eu disse: ai, Senhor. É muito comum na televisão, né? Mas, gente, na linguajar nosso linguajar é diferente. Aí não adianta querer falar: não, palavrão não é para boca de crente. Porque Tiago fala: meus irmãos, não é bom isso. Da fonte da água doce não pode sair água amargosa. Então, meus irmãos, nós temos que ter linguagem santa, atitude santa. Atitude santa é humildade, atitude santa é perdoar, atitude santa é pedir perdão, atitude santa é reconhecer as nossas falhas. Isso é importante para nós na nossa comunhão, muito importante. E a nossa atitude deve ser perdoar sempre, como eu disse ontem, não é? Você lembra? Então, é necessário lembrarmos isso que Paulo fala aos santificados em Cristo. A santificação nos une. A terceira coisa importante que Paulo fala, além de Cristo, a santificação, é que Paulo fala assim: chamado para ser santo em todo lugar, que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. A unidade nossa está, portanto, na nossa comunhão, que também promove o culto de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para glorificar a Deus. Isso nos une. Nada nos encanta mais, nada é mais importante que a nossa reunião. Hoje não está assim, não é verdade? Qualquer coisinha tira o crente de noite da igreja, repararam? Programinha, programa de televisão, passeio, casa de praia, casa não sei do que, entende? Programa, filme, cinema, futebol. Hoje tudo é muito importante, mais do que a comunhão que temos na casa de Deus uns com os outros.
Irmãos, está errado. O salmista falou, minha irmã, você deve lembrar agora, no Salmo 126, quando ele fala, né, ele fala assim, que me resseque, que minha língua fique presa ao céu da boca, que não tenha água, que eu fique sem condição de falar, e que meu braço direito fica ressecado, ó Jerusalém, se eu não preferir estar em ti, mais do que em qualquer outro lugar. O salmista fala, eu quero ficar sem esse braço, eu quero que ele fique todo seco, eu não quero ter palavra para falar. Se eu preferir a Jerusalém, se eu preferir outra coisa, mais do que Jerusalém. Mas não é assim. Os crentes preferem tudo, mais do que a igreja, mais do que o povo de Deus. E aqui não vem não. Esse negócio de mudar de igreja está uma maravilha, não está? Não está? A gente tem tanta igreja, está igual supermercado. Igreja está igual supermercado. Eu não gosto dessa igreja, porque não tem isso, daquilo, daquela não gosto. Eu vou para aquela outra, eu vou para aquela outra. Assim, você passa na rua, tem vários supermercados, quer dizer, várias igrejas, né? Várias igrejas. É do gosto popular. Hoje, esse não vai ficar na igreja chateado, é bobeira, não é? Eu acho. Está chateado demais? Ô, meu irmão, tem tanta igreja boa aí. Eu cheguei lá em Teoflotone, acho que eu não contei para vocês ontem. Cheguei em Teoflotone, meu conselho assim, vai visitar a irmã Salosmen, vai visitar ela, porque ela está indo para a igreja metodista, e aí agora o senhor chegou, vai lá, quem sabe o senhor conquista ela para voltar para a nossa igreja. Aí pego o meu carro, vou lá para conversar com a irmã. Chego lá, tudo bem, como vai a senhora? Eu sou o novo pastor da igreja, eu novinha, de 26 anos. Eu vim aqui visitar a senhora, convidar a senhora para poder estar com a gente, assim nunca mais. Eu não piso mais naquela igreja. Aquela igreja o senhor não conhece, o senhor vai ver, o senhor chegando agora, o senhor vai ver que aquilo é a pior igreja que existe em Belo Horizonte, em Teoflotone. É a pior que existe. Ó pastor, graças a Deus, eu achei uma igreja perfeita. Achei uma igreja maravilhosa. Eu cheguei lá, todo mundo me abraça, me beija. Ó pastor, eu achei uma igreja, agora achei. Eu estou indo para lá. Eu era tão novinho. Eu lembro que eu falei assim, ô minha irmã, a senhora até me desculpa. Eu falei assim, Bianca, a senhora até me desculpa, porque eu vou falar uma coisa com a senhora não fica com raiva de mim não. Mas eu acho que a senhora não devia ir para lá. Como? É porque a senhora vai estragar essa igreja. Eu tenho certeza. Ó irmã, se a senhora gostar da igreja metodista, só ir para lá, pelo amor, não vai para lá não. Não vai não, só vai estragar. Porque eu, se eu achar a igreja perfeita, se eu gostar daquela igreja, não vou entrar não. Eu falo para você, viu irmão? Viu minha irmã? Você está atrás da igreja perfeita? Se achar, por favor, eu te peço, não entra lá não, você vai acabar com ela. Porque nós somos pecadores. E aqui para nós, né? A igreja perfeita está lá no céu. Nós invocamos a Jesus. O nosso culto é um culto para glorificar a Deus, não é um culto para me sentir bem. Lá na igreja ninguém me cumprimenta. Meu irmão, problema. Você cumprimenta os outros? A mulher entra no carro, você liga a chave, a mulher diz, você viu a irmã fulana? Aí você fala, o quê, querida? Faz de conta, viu, mulher? Pode ser o contrário, tá? Mas é porque só mais ou menos. O marido que dirige. Hoje as mulheres me dirigem bem, mas deixa eu manter nesse caminho. Que é, querida, você viu a irmã fulana? Não, o que aconteceu com a irmã fulana? Você acredita que ela passou perto de mim e não me cumprimentou? Você fala, é? Não, me cumprimentou, vê só, que coisa, né? Aí você fala, não cumprimentou você? Não. Você vê, que coisa, né? Não me cumprimentou. Eu vou dizer, essas pessoas, eu detesto essas pessoas. Se você é um crente daqueles parrudo mesmo, firme assim, você fala com a sua mulher assim, e você, querida, cumprimentou ela? Foi atrás dela? Abraçou ela na marra ou não? Ou você, querida, está achando que você é uma deusa, é uma princesa, é uma rainha, que todo mundo tem que ficar ajoelhar. Ui, tudo bem? Como é que você vai? Que isso, mulher? É tu que tem atrás do negócio, não é ela que tem que vir atrás do... Irmãos, é isso que é irmão. Irmão não é aquele que fica esperando o outro cumprimentar. Irmão é aquele que vai. Nós somos diferentes, irmãos. Na igreja tem todo tipo de gente. E pode mudar de igreja, viu? Mas os personagens continuam os mesmos.
Eu já passei por 7 igrejas em 40 anos de pastorado. O que eu vejo é que cada igreja que eu vou, muda o lugar. Mas as pessoas são do mesmo jeitinho, acredita? Que raiva. Eu penso assim, agora vou para a igreja, vai ser diferente. Chego lá, tem tudo do mesmo jeito. Tem os traidores, Judas, está lá. E você pensa o quê? Em 12 que Jesus tinha, em 12, tinha um, não tinha? Aqui tem uns 100, 120. Se tiver 120 aqui, 10 de vocês aqui é Judas. Deus tem misericórdia de você, isso, misericórdia. Aí você vem para uma comunidade desse tamanho aqui e não quer encontrar Judas. Nosso Senhor tinha Judas lá. E você não vai querer ter Judas na igreja? Sai da igreja, irmão. Sai da igreja. Eu fiz uma poesia uma vez, essa poesia, ela fala, a igreja vamos então frequentar com alegria. É uma poesia no estilo literatura de cordel. Eu gosto muito dessa literatura. Aí fiz uma poesia. Aí eu falo assim, que o crente vai na igreja, né? E aí chega na igreja e escandaliza porque tem um traidor lá. Aí eu falo assim, olha irmão, então você sai da igreja, lá no inferno, você vai encontrar com ele, bobo. Você vai lá, sai da igreja, vai para o inferno com ele. Na igreja tem gente de todo jeito, tem gente que nega, mas dá uma raiva, não dá? A pessoa fala uma coisa na sua presença, aí vira as costas e fala outra com a irmã, fala outra coisa lá. Aqui não tem gente assim não, eu sei que não tem, aqui não tem. Mas que dá uma raiva, dá. Mas tem um apóstolo que era assim, você lembra? Por ti darei minha vida. Aí Jesus olhou, Pedro, o galo vai cantar 3 vezes, tu me negarás. Por ti darei a minha vida, eu nunca farei isso. Aí Jesus vai lá para o tribunal, Pedro fica lá de fora, aí chega uma menina que era, não é, uma zeladora lá do pátio, está com a vassoura na mão. Ei, esse rapaz aqui é deles, ó. Pedro, tá ficando louca, moça? Tu és louca? Tu fala besteira? Que coisa é? Diz a Bíblia que ele até blasfemava. Acho que ele xingava a menina. Vai pro raio que ele parta trem. Que isso? Eu não sou dele não. Aí Cristo passa. E Pedro chora amargamente. Se você não quiser gente na igreja que por trás te trai, não dá para ficar. Tchau. Vai com Deus para outra igreja que você vai encontrar outra vez a mesma quantidade. Muda a igreja. Eu tinha na igreja em São Paulo, vários todos, né? Tinha na igreja de São Paulo, três irmãs, tipo cajazeiras assim, né? Aquelas 3, assim, né? Elas só andavam juntinhas e tal, mas era assim, quando a lua mudava de estação, se eu desse boa noite para elas ou cumprimentasse, elas eram capazes de ficar assim, ó, boa noite. Aí, no outro domingo, chegasse, reverendo, que maravilha, que coisa boa te encontrar. Não, tudo bem, muito obrigado e tal. Aí eu pensava que no domingo seguinte, ia ser a mesma festa, eu disse, oi minha irmã, oi reverendo, mas que coisa eu sou? Eu me ficava, sabe, minha cabeça ficava, não sabia, sabe, eu falei, agora eu vou ficar, o que eu faço, como é que eu relaciono com essa gente? Um dia tá, outro dia tá, gente, mas... É que a lua muda mesmo. As mulheres também são assim. E minhas irmãs, tem época do mês que vocês sabem como é que é a história. Isso não é todo dia igual, não é. Teu marido tem que saber, maridos, a gente tem que saber disso, hein? Tem que saber disso. Rapazes vão casar, mulher muda mais do que tudo durante o mês. Muda. E nós também, a gente não é o mesmo. Aliás, foi feita uma enquete, diz que cada um de nós, acho que somos 7 pessoas. A gente casa com 7 pessoas. A sua mulher é 7 e você é 7. Quando 4 dá certo, ótimo. Mas aí quando a maioria não dá certo, que é o problema. Entende? E a mulher é difícil casar, porque a mulher quer... O marido tem que ser macho. Muito macho mesmo. O marido dela é homem, cuida direitinho, põe tudo em casa, é muito legal, trabalhador, ele tem que ser assim. Isso para as colegas dela lá no salão.
Agora, lá em casa, ele não pode, não. Lá em casa tem que ser, entendeu? Um paizinho ou um filhozinho, entendeu? Porque ela quer as coisas, não sei o quê. Então, a gente fica assim, hoje eu vou ser filho dela, amanhã eu vou ser o pai dela, depois eu vou ser o marido dela, depois eu vou ser o amante dela. É uma dificuldade ser homem que você nem imagina. E ser mulher também. E ser da igreja é a mesma coisa. Cada irmão é diferente. Se você não souber viver, está frito. Bom, então Paulo está dizendo que na verdade nós invocamos o Senhor, nós somos um povo, um grupo que busca o Senhor, que tem dons diferentes. Paulo vai falar lá embaixo, né? Cada um tem, vocês são muito ricos em dons. Ele fala para a igreja de Corinto, é uma igreja cheia de problemas, mas ele reconhece, é uma igreja que tem dons. Lá tinha dons de profecia, lá tinha dons de línguas, lá tinha vários dons. Naquele período a igreja era visitada pelo Espírito com revelações, porque a palavra de Deus ainda não estava escrita, e então Deus misericordiosamente manifestava e dava palavra às pessoas. As pessoas, né, tinham, pela palavra de Deus que eles liam, Deus mostrava e elas revelavam para os seus irmãos. Hoje acabou isso, viu? Não vem que não tem. Ó, saiu daqui, eu estou longe. Vem falar com o meu irmão, eu tive uma revelação para o senhor. Eu disse, quê? Revelação para mim? Minha revelação está aqui, ó. Mostra para mim aqui. Se não mostrar, não aceito. Verdade. Eu pergunto, o irmão chega para você e fala assim, ô irmã, eu tive uma revelação que você vai casar com meu filho. Você é lindinha, né? Você vai casar com meu filho. É? Onde é que está na Bíblia isso? Olha, se não tiver na Bíblia, eu brinco com o Tom, pelo som da cruz eu saio correndo. Se tiver na Bíblia, eu falo, olha, não precisa falar não, que já está aqui, obrigado, viu? É inócuo. Se está na Bíblia, não precisa, porque já está. E se não estiver, quem acrescentar qualquer coisa aqui, será acrescentado flagelos. Então, irmãos, a palavra de Deus é para nós. Nós invocamos o Senhor. Você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Você vem à igreja para acertar sua vida. Pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus é que você vai viver aqui na comunhão. A comunhão é no Espírito. Paulo fala isso em Efésios. A comunhão é no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo que nos santifica é o mesmo que nos une e que nos faz um corpo só em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é a palavra do Senhor nosso Deus para nós, né? E eu diria mais agora uma coisa aqui: a verdade nos une. Jesus orou, e eu termino aqui. Cristo orou e disse que a verdade, eles são unidos na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, nós somos unidos na doutrina. Paulo vai dizer assim, meus irmãos, porque em tudo foste enriquecido no Senhor, nele, em toda palavra, a palavra logos, e em todo conhecimento, a palavra gnosis. Ou seja, nós temos a palavra de Deus, logos, é a palavra, é Cristo, é o nosso logos, é a palavra de Deus, e o gnosis é o conhecimento da palavra. Nós temos a palavra, e a doutrina nos une. Nós somos unidos na doutrina, irmãos, na verdade. E por isso devemos falar, como você ler, guria mesmo aqui, falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Já pensou se de repente o seu cérebro falar com a sua mão? Pega o copo e bebe. O seu cérebro manda, mas a sua mão não vai. O que está acontecendo com esse corpo? Doença, não é assim? Não é? Então, os membros do corpo, eles agem em união, em submissão. Se não há submissão, não existe amor, não existe união. Sem submissão, não há submissão ao pastor. Hoje em dia, está assim, meus irmãos. Hoje em dia cada um se pastoreia. Esses dias eu escrevi um artigo, eu tenho alguns seguidores, alguns amigos no Face. Eu publiquei um artigo chamado Tchau Pastor. Achei tão engraçado que muita gente acabou reproduzindo. Tchau Pastor. Eu falo, é tão engraçado, as pessoas se pastoreiam. Eu estou pensando que eu estou pastoreando meu rebanho, que nada. Segunda-feira é o apóstolo não sei quem, terça-feira é o que dá a toalhinha, quarta-feira é o que dá a rosa ungida, quinta-feira é o que dá o óleo ungido, sexta-feira é o que faz a ordenação de Jesus, faça isso, o Espírito Santo ordena. Os crentes ficam com a cabeça, aí chega domingo eu falo, isso aqui é um povo só. Povo nada. Cada um tem uma ideia.
Nós não temos união. A nossa união tem que ser na doutrina. E alguém conhece doutrina? Não é verdade? Os pastores ensinam doutrina muitas vezes. Às vezes não essa doutrina, a igreja não gosta muito. Culto de doutrina é assim de gente. 5, né? 5. É assim, muitas vezes. Eu estava ensinando a confissão de fé na minha igreja. Eu fui um membro de uma igreja de Belo Horizonte lá na minha igreja. Achou incrível, nunca tinha ouvido a doutrina da adoção, ser filho de Deus. Como é bom ser filho de Deus. Eu falei que Paulo fala que nós somos adotados na família de Deus, adotados. Aí eu falei, mostrei para ele na doutrina, o que é ser adotado. Lá em Roma, naquela época, a pessoa ia lá na justiça, o juiz, e ela falou assim, olha, esse rapaz aqui será meu filho a partir de hoje. Então registra meu filho, tal. Registrou, agora tem meu nome, é da minha família, tem casa, vai herdar comigo, vai ser meu herdeiro, é meu filho. Aí o cara ia para a casa do novo pai, na nova família. Mas na cidade ele devia muita gente. Aí chega um credor lá, toca a campainha, aí o pai abre a porta, pois não? E disse, eu vim aqui procurar fulano de tal. Ele disse, fulano de tal? Ele entrou aqui, eu vi, está entrando todo dia agora aqui. Eu disse, não tem mais essa pessoa aqui. Tem sim. Ele está entrando. Não, o senhor está enganado. Ele agora é outra pessoa. Ele agora é dessa família. Ele agora tem novo nome, nova família. Aí eu vim cobrar dele. Cobrar como? A lei da adoção em Roma, quando você é adotado em outra família, as suas dívidas eram todas canceladas. Ninguém pagava mais. Você não devia mais nada. Quando você é adotado na família de Deus, você não deve mais nada. Jesus pagou por você a sua dívida. Você é uma nova criatura, é uma nova família. Você está em um novo lugar. A verdade, a doutrina. O crente ficou tão encantado, chegou para a igreja e falou assim, pastor, ensina para a gente a confissão de fé. Eu falei, irmão, eu não vou ensinar, que isso não dá ibope na igreja, sabe? Essas coisas não enchem a igreja, irmão. A doutrina nos une. Irmãos, a verdade nos une. Quando falamos a verdade uns com os outros em amor, né, nós ajudamos. É necessário ter disciplina na vida da igreja. Se o irmão está errado, você se ama o seu irmão, fala com ele. O marido e a mulher não pode ficar entalado. Mulher, olha, o segredo do divórcio é simples. Não converse com seu marido. Não converse com a sua esposa. Guarda no coração o azedume, vai depositando lá. Um dia, você vai para um canto e ele vai para o outro. Porque ninguém aguenta, sabe? Não deixa a ira dormir com você. Você leu aqui, não foi? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Seu marido fez um negócio errado, com muita humildade, muita submissão, chega para ele, querido, antes de dormir eu queria falar uma coisa com você. Eu não gostei do que você falou, você pode me ouvir? Eu gostei de falar com você, eu estou muito chateada. Ou o contrário, querida, eu não gostei do que você falou com a minha mãe, a sua sogra, né? O negócio de sogra é fogo. A sogra vai em casa, né? Chega em casa, não é? Eu lembro um cara que falou assim, eu vou matar meu cachorrinho, porque toda vez que a minha sogra chega ali, fica batendo rabinho assim, toda feliz, me dá uma raiva. Olha, é melhor você ficar vermelho 1 hora, do que você amarelar a vida inteira. Então, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Vamos falar a verdade uns com os outros, pelo poder do Senhor Jesus, e ter a graça de, assim como somos perdoados, também perdoar. Então, meus irmãos, a verdade, a palavra, a doutrina é fundamental na nossa unidade. Nós só somos unidos genuinamente pela doutrina, e nada mais nos une. É interessante que a primeira coisa que Paulo vai falar aqui aos Coríntios é isso aqui: irmãos, vocês foram instruídos, enriquecidos toda a palavra e todo o conhecimento. Você ama a doutrina? Conhece a doutrina da sua igreja? Você conhece a justificação da fé que te levou à salvação genuína e preciosa? Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você a ser uma bênção nessa igreja. A parar de exigir dos irmãos da igreja o que amor não exige. Amor dá, amor se oferece. Que Deus ajude você a parar de querer ser o rei, a rainha, entende? Que todo mundo tem que dar boa noite para você. Não, que você seja o servo. Somos servos uns dos outros. Somos servos, nós somos para servir. Que Deus ajude você a ter esse espírito de servir, de fazer ao outro
tudo de bom que você puder, com seu recurso. A Bíblia manda de ganhar dinheiro, manda. A Bíblia manda de ganhar dinheiro, para quê? Para juntar? Não, nós vamos deixar amanhã. Amanhã você vai morrer, vai ficar tudo, carro, casa, apartamento, sítio, fazenda, vai ficar tudo aqui. A Bíblia fala que nós devemos trabalhar, juntar, sabe para quê? Para ajudar os nossos irmãos. Quanta gente na igreja está passando agruras, não tem dinheiro para comprar às vezes o gás amanhã. A gente fala que tem comunhão. Comunhão nada. A gente nem conhece os irmãos da igreja, não sabe nem quem que eles são, a gente não quer nem se relacionar com eles. Isso não é irmandade. Isso pode ser comunidade, mas não povo de comunhão. Povo de comunhão, Heber, é quando eu vejo que hoje você não está o Heber que todo dia, você está mais triste hoje. Eu gosto demais disso na minha igreja. Tem pessoas que dizem, reverendo, o senhor teve algum problema? Eu disse, não estou lembrando. O senhor está diferente, o senhor prega sorrindo, o senhor prega rindo e tudo. E hoje o senhor está diferente, reverendo. Eu disse, eu estou preocupado com o negócio e tem sem querer, eu estou passando. Eu disse, eu posso orar com o senhor? Claro. Aí o irmão vai lá, ora comigo. Que coisa linda, que coisa abençoada. Eu tinha uma igreja, eu fui fazer a visita a uma viúva, tão pobrezinha, fiel dizimista, muito fiel dizimista. E não vem falar que você crê na comunhão do santo quando você não é dizimista. Não minta desse jeito. Ananias e Safira arrebentaram-se, se destruíram por causa de mentira no dízimo, nas ofertas, né? Eu tenho comunhão. Comunhão que você tem nada, você não dá nada para a sua igreja. Se a igreja depender de você, a fecha amanhã. Você não dá nada para a sua igreja. Eu fui visitar uma irmãzinha fiel, viúva, ganhava um pouquinho, fiel no seu dízimo. Eu fui lá, aí quando eu visitei, tomei um cafezinho, fiz um bolo, comi o bolo, brinquei com ela. Quando terminou, ela falou assim, reverendo, eu queria que o senhor fizesse uma palavra de ação de graça e orasse pela irmã fulana. Eu disse, o que tem ela? O que ela tem? Ela disse, não vou te contar. Eu saí da igreja, fui levar meu dízimo, e eu precisava de comprar o gás, na segunda-feira, agora. E aí eu falei, Senhor, como é que vai ser? Eu vou dar o dízimo, mas vai faltar o dinheiro para o gás. Ela ganha, né? Ela falou assim, mas o Senhor proverá, Deus vai me ajudar, eu resolvo de outro Deus, eu vou ser fiel, Deus vai me ajudar. Aí ela estava dentro do culto, quando terminou o culto, a irmã Ângela foi lá e falou assim, minha irmã, eu não tenho muito dinheiro, mas eu acordei de manhã, comecei a orar, e eu não sei porquê, me veio a vontade de pôr no envelope uma coisinha, só não repara não, é uma coisinha só. Viu? Não, vou pôr aqui na sua Bíblia, Deus te abençoe. Eu estou cumprindo o que eu senti, que eu sei que meu Pai Celestial me tocou pela bondade do Espírito do Senhor, que a palavra dele falou para mim que eu devia fazer com a senhora hoje. Aí pastor, chega em casa, quando abri o envelope, dá para comprar 2 bujões de gás. Nós devemos ser sensíveis ao Espírito de Deus entre nós. Às vezes a irmã está passando o maior problema, você pode orar com ela. Você pode ajudá-la. Quando a comunidade vive em amor, a gente procura satisfazer a necessidade do outro. A esposa vai ser uma esposa submissa, uma esposa pronta, sempre atenciosa ao seu marido, cumprindo a sua função de esposa. O marido vai ser também terno, amoroso, e vai ser um marido que vai, sem dúvida nenhuma, honrá-la e abençoar a vida dela. Há uma comunhão em amor. Quando o Espírito de Deus é entre nós, a comunhão é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Vamos orar? Senhor, abençoa a nossa vida. Nós precisamos ser santos. E nós aprendemos, Pai, que cada vez que aproximamos mais de Ti por Tua graça e por Teu chamado, e sentimos a operação do Teu Espírito em nossa vida em santidade, mas conscientes nós ficamos da nossa indignidade, pecaminosidade. Por isso, ajuda-nos a amar nossos irmãos, porque eles também não são perfeitos. E Pai, o Senhor disse que devemos amar mesmo as pessoas imperfeitas, porque se amássemos os que fossem bons, qual seria a nossa recompensa? Por isso, ajuda-nos. Se a nossa igreja é uma igreja tão falha, se a nossa igreja é uma igreja cheia de gente com defeitos, aí, Senhor,
é que mais deverá manifestar o nosso amor para com ela. Aí sim, aí é que o nosso amor será um verdadeiro amor com a nossa igreja, porque eu tenho irmãos que às vezes não me entendem, irmãos que às vezes me desprezam, irmãos que às vezes me traem, irmãos que às vezes me caluniam, irmãos que às vezes me negam. Mas ajuda-me, porque eu estou na igreja do Senhor, essa igreja santa, como Paulo disse dos Coríntios, cheio de problemas, de imperfeições. Paulo disse: vocês são santos, irmãos, santificados em Cristo. Assim, Pai, que vivamos nós nessa comunhão maravilhosa, amando-nos uns aos outros, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.